Olá pessoal, eu sou a professora doutora Giane e estamos dando início ao Descomplicando a Farmacologia Veterinária. A necessidade do Descomplicando a Farmacologia Veterinária surgiu no âmbito acadêmico. Eu leciono farmacologia veterinária há mais de 10 anos e nesses 10 anos eu percebi a dificuldade dos alunos em memorizar conteúdo. A farmacologia veterinária é uma disciplina muito importante na formação acadêmica em função da terapêutica na prática clínica, mas o conhecimento básico da fundamentação, dos mecanismos de ação, dos cálculos de doses, do entendimento sobre medicamentos é fundamental para a terapêutica. Então, eu reuni alguns conteúdos, resumi, criei mapas mentais resumidos para facilitar os estudos. De que forma que nós aprendemos? Nós aprendemos lendo, escrevendo, ouvindo e explicando. Quando nós escrevemos e quando nós explicamos um determinado conteúdo para outra pessoa, nós absorvemos uma maior quantidade de informação e memorizamos mais conteúdo. Então eu preparei alguns resumos e eu estou deixando essas aulas gravadas para facilitar o estudo de vocês, para vocês assistirem quantas vezes forem necessárias. Quando nós falamos em farmacologia, nós estamos falando de uma ciência que novas formulações farmacêuticas estão sendo produzidas anualmente, mas a fundamentação básica continua. Então eu vou guiá-los nessas aulas para que vocês saibam procurar informações de qualidade e realmente técnicas com propriedade. Ao longo dos anos eu fui me aprimorando, busquei base de dados, busquei literatura científica e hoje eu apresento para vocês de uma forma muito descomplicada. A farmacologia é a ciência que estuda a ação das substâncias químicas em um organismo vivo. Então, se a farmacologia estuda a ação das substâncias, a principal obtenção de conhecimento é sobre a ação de medicamentos. Uma das dicas chaves para o estudo da farmacologia é entenda fisiologia. Fisiologia do sistema cardiovascular, do sistema respiratório, do sistema renal, do sistema nervoso central e assim de todos os sistemas. Por quê? Quando eu entendo fisiologia, fica muito mais fácil eu entender fisiopatogenia, a alteração provocada em uma determinada doença, e fica fácil eu entender a ação dos medicamentos no organismo. Porque a farmacologia, ela estuda a ação de substâncias químicas no organismo vivo. E essa ação está sempre relacionada a alterar uma função fisiológica. Então, nós vamos estudar todos os alvos, os mecanismos de ação, mas é muito simples. A partir do momento que eu entendo a fisiologia, como aquele órgão funciona, eu consigo entender como o fármaco funciona e, logicamente, nos quadros de doença, quando eu tenho uma fisiopatogenia, quando aquela função está alterada. Tá? Por um exemplo, gastrite, alteração de secreção ácido gástrica pelo estômago. Eu preciso saber quais células produzem ácido gástrico no estômago e quais células promovem o tamponamento. Quais reações químicas estão envolvidas nesse processo para eu saber como prevenir e como tratar uma gastrite. Então, em primeiro lugar, eu preciso saber a origem do fármaco, as propriedades físico-químicas, a absorção, a distribuição, o mecanismo de ação, a biotransformação, eliminação, usos e efeitos no organismo. Ah, professora, mas uso e efeito no organismo é o ponto-chave. Com certeza, uso e efeito no organismo é o ponto-chave. Mas nós vamos entender que
a origem, as propriedades físico-químicas são importantes para que ocorra a absorção adequada com distribuição adequada. A absorção. Alguns medicamentos são facilmente administrados por via oral, outros somente via parenteral. Tudo isso está relacionado à propriedade físico-química daquele medicamento, do pH e das propriedades daquele sistema fisiológico. Então, é muito importante nós entendermos todo esse processo para nós conseguirmos entender o uso e o efeito no organismo. Eu vou trazer alguns exemplos bem práticos para vocês entenderem. Aqui não é para decorar, é entendimento. Eu quero que vocês compreendam a farmacologia para, no momento em que vocês se depararem com um caso clínico, vocês tenham bases seguras de consulta e saibam o que vocês estão fazendo. E tudo isso com tranquilidade. Vocês vão decorar todos os medicamentos, todos os princípios ativos? Não, vocês não vão decorar. Há 10 anos eu leciono farmacologia e eu não sei todos de cor. Vocês vão aprender uma forma de estudar farmacologia que vocês se tornem seguros para a terapêutica clínica, né? E segurança inclui saber quais bases de dados pesquisar e saber de que forma calcular dose e saber também quais medicamentos utilizar, principalmente quando eu tenho alterações em determinados sistemas. Então, essa base que esse curso traz para vocês, essa informação que é importante para a vida clínica e principalmente para a saúde do paciente. Ainda em conceitos, o fármaco é a substância química conhecida com uma estrutura química definida com propriedades farmacológicas. Então, vocês entendem que essa substância química tem a propriedade de interferir e modificar funções no organismo. Por isso, quando eu falo de funções, eu tenho que entender de fisiologia. Uma das técnicas da aprendizagem que eu utilizo é realmente entender a fisiologia, eu demonstro a fisiologia antes de apresentar os fármacos. O remédio, ele vem de curar inteiramente, né? Então, ele cura, ele alivia, podem ser agentes químicos, como medicamentos, como também agentes físicos, duchas, massagens, gelo e assim. Outros conceitos muito importantes em farmacologia é o da posologia. A posologia é o estudo das dosagens dos medicamentos com fins terapêuticos. Dose, quantidade do medicamento necessária para promover a resposta terapêutica. Dosagem inclui, além da dose, a frequência da administração e duração do tratamento. Então vamos lá. Eu tenho um cão que precisa ser administrada dipirona, 25 mg por quilo. O cachorro tem 10 quilos. Então eu necessito administrar em uma vez 250 mg de dipirona. Isso é a dose. Dosagem, frequência. Então, eu tenho as 250 mg de dipirona que necessita ser administrada a cada 8 horas, 3 vezes ao dia. Aí eu tenho a dosagem, né? Então, quando eu trabalho com o paciente, eu estou falando de dose e dosagem. A posologia estuda as dosagens dos medicamentos com fins terapêuticos, ou seja, acima de 25 mg por quilo eu passo a ter efeitos colaterais. Quem determina isso é a posologia. Esses conceitos são importantes para cálculo de doses. Concentração é a quantidade de substância ativa ou inativa em uma determinada unidade de massa ou volume do produto. Por que massa ou volume? Massa é o recipiente, é o quanto falta para, né? Então, por exemplo, quando eu vou administrar um comprimido para um cão, eu não consigo somente ter a formulação comercial de 10 mg, ou vamos pensar lá, as 250 mg da dipirona. Ela tem que estar diluída em um veículo.
apropriado para aquela via da administração. Então, se for via oral, se for intravenosa, se for intramuscular, se for subcutânea. Então, o volume ou a massa serão determinados principalmente pela forma de apresentação do produto. Mas o que me importa é a concentração, é quanto da substância química eu tenho dentro daquele comprimido. Quanto da substância química eu tenho por ml. Padronizou-se em ml, miligramas por ml. Quando a gente fala de cachorro, a gente vai tratar muito miligrama por ml, miligrama por ml. Quando a gente fala de grandes animais, aí sim eu posso ter aí referências de gramas. Exemplo de concentração, 10 miligramas por ml ou 1%. 10 miligramas por ml ou 1% significa dizer a mesma coisa. Padronizou-se miligrama por ml para facilitar a administração. Pensem comigo, animais lá com no máximo 50 quilos, uma média, digamos assim. É muito mais fácil eu trabalhar com miligramas por ml, porque o que eu vou administrar no paciente são mililitros. É uma solução, né? Uma substância química ativa dentro de um volume líquido adequado, que é o veículo para que eu faça administração parenteral, por exemplo, intravenosa, intramuscular, subcutânea. Então, padronizou-se miligrama por ml. 10 miligramas por ml é o mesmo que 1%. Tem uma substância aqui, ó. Por que 10 miligramas por ml é o mesmo que 1%? Pensem comigo, 1%. Percentual é porcento. Então, é 1 em 100. Significa que no Acepran 1%, eu tenho 1 grama de acepromazina em 100 ml do veículo, né? Eu não consigo simplesmente administrar a 1 grama de acepromazina no animal pela via parenteral. Então, eu diluo isso em um determinado veículo, né? Adequado para a administração parenteral. 1 grama é equivalente a 1000 miligramas. Se eu tenho 1000 miligramas em 100 ml, fazendo essa divisão, é o mesmo que dizer que eu tenho 10 miligramas em 1 ml. Então, é uma regra de 3 simples. Convencionou-se multiplicar por 10 sempre que eu quero em miligrama, sempre que eu quero saber quantos miligramas por ml eu tenho, e a minha concentração em percentual, eu posso multiplicar esse valor por 10. Então, quando eu multiplico 1 por 10, eu tenho 10 miligramas por ml. Quando eu multiplico 0,2 por 10, eu tenho 2 miligramas por ml. Então, a Acepran 1% tem 10 miligramas de acepromazina por ml. A Acepran 0,2% tem 2 miligramas de acepromazina por 1 ml. Simples. Escreve a fórmula, faz a conta, que não tem erro. Aqui nós temos um exemplo de administração de medicamentos. Então, para realizar o cálculo, utiliza-se a fórmula peso vezes dose dividido por concentração. Então, um cão de 40 quilos fará um tratamento com um medicamento de dose 0,05 mg por quilo, uma concentração de 0,2. Quantos ml da medicação será administrada? Primeiro, eu tenho que trazer essa concentração para miligrama por ml. Então, sempre eu faço a correção 0,2 vezes 10, percentual vezes 10. Então, eu sei que tem concentração 0,2%, significa que é 0,2 gramas em 100 ml, percentual, porcento. Se eu faço a regrinha básica vezes 10, eu sei que é 2 miligramas por ml. Em seguida, eu faço a conta do peso vezes a dose. Então, 40 é o peso do animal, 0,05 miligramas por quilo dividido pela concentração. Esse animal necessita de 1 ml a administração
desse medicamento. Então vamos lá, eu gosto de separar as informações. Qual era a dose? 0,05 miligramas por quilo para um cão. O cão tem 40 quilos e a concentração do medicamento é 0,2. Então vamos lá. Dose 0,05 miligramas por quilo. Apresentação 0,2%. O cão tem 40 quilos. Dose vezes peso dividido pela concentração vezes 10. Então, antes de fazer a conta, você já corrige o percentual. 0,2 vezes 10 significa que tem 2 miligramas por ml. O animal precisa de 0,05 vezes 40, porque ele tem 40 quilos. E a dose é 0,05. 40 vezes 0,05, 2. 2 dividido por 2, 1. Eu vou administrar 1 ml. Agora vamos ver aqui, ó. Não tenho a cipromazina 0,2. Posso utilizar a cipromazina 1%? Posso. Nada impede. Por quê? A diferença é que em 0,2% eu tenho 2 miligramas por ml. Em 1% eu tenho 10 miligramas por ml. Esse animal precisa de 2 miligramas. Então, a necessidade dele são 2 miligramas. Então, 0,2, 2 dividido por 10, 0,2 ml a serem administrados nesse animal. Então, vocês entendem que a concentração do produto, sendo logicamente indicado para aquela espécie, para aquela via de administração, o que interfere aqui é a quantidade de miligrama por ml. Tenho disponível no meu consultório 1%, que é mais utilizado para grandes animais, eu posso utilizar, mas ao invés de 1 ml eu vou usar 0,2, entenderam? Porque a apresentação do medicamento é essa para facilitar a administração em grandes animais e facilitar a administração em pequenos animais, em relação à média de peso. Tanto que algumas bulas trazem X ml para 10 quilos. X ml para 50 quilos, ou 1 ml para 10 quilos, 1 ml para 50 quilos, justamente para facilitar a nossa administração de medicamentos. Então, vamos lá. Vamos calcular a dose deste medicamento. Vamos lá. Cão da raça Pinscher miniatura, ele tem o peso de 2,5 quilos, está com infecção generalizada, necessita de antimicrobiano, enrofloxacina, na concentração de 2,5%, na dose de 5 mg por quilo por via subcutânea a cada 24 horas durante 5 dias consecutivos. A dose diária a ser administrada é de... Então, eu tenho a dose recomendada, 5 mg por quilo. O cachorro tem quantos quilos? 2,5. 5 vezes 2,5 dividido por concentração do medicamento, 2,5% vezes 10, dá 25. Por que 2,5% vezes 10? Porque eu estou corrigindo o percentual para miligrama por ml, porque eu não vou administrar percentual no animal, eu vou administrar ml, né, mililitro. Então, esse animal precisa de 12,5 o que? Miligramas, porque 5 miligramas por quilo vezes 2,5 kg dá 12,5, dividido por 25, porque eu tenho 25 miligramas por ml, eu vou administrar 0,5 ml nesse animal. Se eu erro essa conta e administro a letra A, 5 ml no paciente, eu vou ter muitos efeitos colaterais. Então, esse é o revés, né? Um dos problemas de calcular dose de forma errada. Agora, uma segunda reflexão sobre medicamentos. Enrofloxacina comprimido, 50 mg. Opa, é um comprimido e o comprimido em cada comprimido tem 50 mg. Eu tenho um dálmata com 25 quilos. A minha dosagem é 5 mg por quilo por via oral a cada 12 horas durante 5 dias. Então, o animal tem 25 quilos e a minha dose ali dentro da dosagem é 5 mg por quilo. 5 vezes 25, 125.
Uma curiosidade, a enrofloxacina foi a primeira fluorquinolona introduzida na medicina veterinária e todas as fluorquinolonas são bactericidas e atuam inibindo a DNA girase bacteriana, que é uma topoisomerase tipo 2. Então, a enrofloxacina é uma das quinolonas que interfere no enovelamento do DNA. Como a DNA girase não consegue fazer o enovelamento e bactéria não tem núcleo, a célula se rompe. Então, a enrofloxacina, como todas as fluorquinolonas, elas são bactericidas. A célula acaba rompendo. Conceito de meia-vida. Super importante, nós vamos voltar a conversar sobre o conceito de meia-vida, mas é o tempo necessário para que a concentração plasmática de um determinado agente terapêutico se reduza à metade. Então, por exemplo, eu administrei 100 nanogramas, após 40 minutos chegou a 50 nanogramas. Então, isso é meia-vida. Por que é importante? Para eu saber a frequência, para eu conseguir determinar a dosagem, né? Quantos dias eu vou administrar, de quanto em quanto tempo eu vou administrar, certo? Algumas expressões relacionadas à posologia de medicamentos, então o estudo dos medicamentos. CID, né, 1 vez ao dia, BID 2 vezes ao dia, TID 3 vezes ao dia, KID 4 vezes ao dia e QD todos os dias. Nós veremos nas próximas aulas a farmacocinética e a farmacodinâmica. Farmacodinâmica é onde age, né, o mecanismo de ação e os efeitos produzidos pelo fármaco. E a farmacocinética é o movimento do medicamento no organismo, então via da administração, absorção, distribuição, biotransformação, eliminação e a concentração do fármaco aí no local do receptor depende desses dois fatores, farmacocinética e farmacodinâmica. Mas por que eu tenho que saber isso? Porque esse fator determina porque alguns medicamentos não têm formulação oral, por exemplo. Né? Então vamos pensar na morfina, que é um poderoso hipnoanalgésico. Só tem administração parenteral e ela age no sistema nervoso central, receptores Mi. São ótimos para produzir analgesia, né? São receptores de endorfinas. Ela é agonista desse receptor, ela se liga no receptor e induz a liberação de endorfinas e produção de analgesia. Né? O paciente não sente dor. Aí eu tenho o mecanismo de ação, agonista dos receptores Mi, via de administração parenteral, intramuscular, porque eu não posso administrar via oral, porque ela não vai ser absorvida. Então farmacocinética e farmacodinâmica, elas são importantes, porque eu preciso entender onde esse fármaco age, qual a via de administração e qual o caminho que ele percorre no organismo até a eliminação. Porque está cada vez mais comum pacientes aí, por exemplo, que convulsionam utilizando Gardenal, fenobarbital. Fenobarbital faz metabolização, necessita biotransformação hepática para ser eliminado do organismo. Isso quer dizer que pacientes hepatopatas sofrem sobrecarga hepática com o uso do fenobarbital. Então, eu preciso entender de farmacocinética, de farmacodinâmica, de fisiologia, de fisiopatogenia para saber utilizar o fármaco adequadamente. Eu saber onde ele age, se ele precisa de biotransformação, de que forma que ele é eliminado, quanto tempo ele é eliminado, porque vamos pensar comigo, dor. Eu não posso deixar o paciente sentindo dor por horas e horas em função da meia-vida curta do medicamento, a concentração já decaiu. O animal já está sentindo dor. Por isso é importante entendermos de farmacocinética e farmacodinâmica. Algumas regulamentações sobre o uso de medicamentos. A principal é a Organização Mundial de Saúde, o FDA, né, americano. No Brasil, a Anvisa e o Ministério da Agricultura. Prescrição sempre, né, o medicamento deve ser prescrito de forma legível, de uma forma que o instrutor, o paciente, o farmacêutico entendam, né? No nosso caso é o cliente, porque o nosso paciente não vai ler a prescrição, mas o nosso cliente precisa administrar da forma correta. Então é sempre uma ordem, o verbo no imperativo, e sempre um responsável, né?
pelos aspectos clínicos, legais ali da prescrição. Então, os principais componentes de uma prescrição, para quem não conhece, né, está conhecendo, eu tenho que ter a indicação do profissional, com o número de inscrição, endereço, os dados do meu paciente e do cliente, a inscrição com a forma de administração, via, né, de administração, nome do medicamento e indicação e instrução, com administração, frequência e duração do tratamento que vem lá da dosagem. E, logicamente, eu assino e reconheço, né, que estou prescrevendo esse medicamento desde que eu tenha a habilitação para isso. Para ajudar, nós temos alguns guias, os guias terapêuticos. O Bretas é um dos que eu gosto bastante de utilizar, os meus alunos usam também o Bretas. Existem alguns compêndios, algumas publicações até de empresas farmacêuticas para facilitar a prescrição. E existem apps como o VetSmart, que tem todas as informações sobre produtos veterinários, VetCalc, que nos ajuda a calcular, né, medicamentos, fluidos, as doses. E aqui mostrando para vocês a plataforma da VetSmart, para quem não conhece, né, eu vou lá, pesquiso a enrofloxacina, né, que foi o medicamento que nós estávamos conversando no cálculo de doses. Tem todas as informações de apresentação, concentração, indicações e contraindicações, administração e doses, interações medicamentosas e farmacologia, tá? Inclusive dá para calcular a dose ali, ó, 2,5 a 5 mg por quilo, dose mínima e dose máxima. Então, eu preciso um cão aí de 25, eu posso administrar de 62,5 a 125 mg. O importante aqui é nós entendermos que essas são plataformas, bases de dados, mas todos os produtos estão ali cadastrados conforme bula, conforme indicação farmacêutica, mas nós temos que nos atualizar sempre. E o principal meio de atualização é o Ministério da Agricultura, tem o SINDAN, que é o Sindicato das Indústrias, sempre farmacêuticas, né, o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas, sempre buscar informações coerentes, corretas, para realmente não cometer erros, né? Algumas formulações comerciais acabam saindo no mercado, proibidas pelo Ministério da Agricultura, então é sempre importante consultar o registro no Ministério da Agricultura. Existem as regulamentações sobre, principalmente, medicamentos sujeitos a controle especial, né, com listas de medicamentos sujeitos a controle especial, principalmente por serem entorpecentes. São aquelas substâncias psicotrópicas que agem no sistema nervoso central e geram dependência. Hoje, todos os que são registrados no Ministério da Agricultura, eles necessitam de cadastro do médico veterinário ou da clínica, hospital veterinário no CIPEAGRO, que é um Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários, para você comprar ou prescrever esses medicamentos com registro no Ministério. Medicamentos com registro na Anvisa, que também são de uso humano, necessitam aí das receitas de controle especial com retenção, né, de via. Então, essas foram as nossas informações introdutórias ao curso Descomplicando a Farmacologia Veterinária. São bastante informações. Estudem e busquem essas plataformas de dados para vocês interagirem e entenderem um pouquinho mais como funciona. E aqui está o link do curso completo, né? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bons estudos!